Olá a todos. Nós hoje estaremos falando sobre o teste da soma de postos de Wickshon. O nosso grupo, então, é composto por mim, Fernanda Munhoz, Maria Eduarda, Otávio e Sérgio. Pode passar. Trazendo, então, para vocês um pouquinho do conceito do teste. Ele é encontrado na literatura como teste de Demain-Whitney ou só Demain-Whitney. Ele é um teste de duas amostras independentes. As duas amostras são ordenadas conjuntamente, mas os postos são somados separadamente, cada um na sua linha. Os grupos, eles não precisam ter o mesmo tamanho. Pode passar. Falando um pouquinho, então, sobre a aplicação desse teste. Ele se aplica na comparação, então, de dois grupos independentes para se verificar se eles pertencem ou não à mesma população que a gente está analisando. Pode passar. Também trazendo para vocês que o que ele se diferencia do outro teste que vai ser falado também, que é o teste de postos com sinais de Wickshon, é que esse outro teste, as amostras são dependentes. E no teste da soma de postos de Wickshon, as amostras são independentes. Essa é a diferença entre os dois testes. Então, falando um pouquinho sobre os softwares que trazem esse teste. Temos 4 softwares. Claro que temos N softwares, mas trouxemos 4 para falar para vocês. O BioStat, que é o programa gratuito, tanto para estudante como pesquisadores e professores. Ele traz 210 aplicativos estatísticos de fácil uso, tanto para quem está iniciando, como para quem já conhece. Temos o MATLAB, que é mais conhecido no mundo acadêmico. Ele é adequado àqueles que desejam implementar e testar soluções com facilidade e precisão, como se faz num laboratório. O Action é um sistema que foi desenvolvido sob plataforma R. Ele é um dos sistemas de estatísticas mais utilizado atualmente. E também tem o Stadist, que foi usado aqui na disciplina de probabilidade e estatística. Ele é um pacote completo de análise e estatísticas, né? Ele inclui mais de 70 funções e testes, incluindo nele teste de hipótese, regressão, histogramas, gráficos de caixa, gráfico de dispersão, entre outros. Pode passar. Bom, por definição do teste, basicamente é um teste não paramétrico e ele usa duas amostras de duas populações independentes, tá? E elas podem ser duas hipóteses. Elas vão ser nula ou elas vão ser alternativa. Elas vão ser nula. Elas vão ser nula quando a mediana das duas amostras forem iguais. E quando forem diferentes, a única que sobra é elas serem a forma alternativa. Então, se a amostra 1 é maior ou menor, a amostra 2 ela é independente. Certo? Próximo slide. Próximo slide, Maria. Por favor. Aí tá, perfeito. Exigências do teste, tá. Bom, para a gente poder aplicar o teste, tem que ter 3 regras, tá? Primeiro que ele tem que estar em nível de mensuração em escala ordinal. O que isso significa? Significa que os números vão indicar a posição relativa dos objetos, e não a magnitude da diferença entre eles. Tá? Outra regra é que as duas amostras elas têm que ser simples, aleatórias e independentes. E que nem a Fernanda disse, se elas não forem independentes, o outro teste. A terceira regra é que os valores deles, eles têm que ser maiores que 10. E se eles forem menores que 10, a gente tem que usar umas tabelas especiais para isso. Então, a gente vai mostrar alguns exemplos e eles podem ter valores diferentes, eles não precisam ter valores iguais. Um pode ter 15, outro pode ter 20, um pode ter 100 e assim por diante, tá? E o próximo slide. O método. Como é que a gente vai aplicar o método? Bom, primeiramente, primeiro de tudo, a gente vai ter que organizar as duas amostras. Então, elas vão estar embaralhadas, de forma aleatória, e a gente tem que colocá-las em forma crescente. Então, tipo, se forem valores de 0 a 100, 10 valores de 0 a 100, a gente tem que botar eles em forma crescente das duas amostras. Depois a gente aplica o cálculo. Para aplicar o cálculo, a gente pode usar um dos softwares que a Fernanda disse, ou a gente pode aplicar as fórmulas que a gente vê no livro. A gente não usa muito porque a gente vai usar da tecnologia, né? Vamos ser mais inteligentes, e basicamente é isso. E o próximo slide. Bom, eu vou dar um exemplo aqui. Observando aqui a tabela ao lado,
a gente pode ver as taxas de pulsação tanto dos homens quanto das mulheres. As taxas, elas estão entre parênteses ali, tá? Para esse exemplo, a gente tem que usar o nível de significância de 0,05. Mas antes de fazer o cálculo, ou até mesmo colocar no software, a gente precisa ver os requisitos que o Otávio falou lá acima, né? No slide anterior. A gente tem que ver se os dados amostrais são simples, são duas amostras simples, aleatórias e independentes, que no caso desse exemplo são, né? E os tamanhos amostrais têm que ser maior que 10, que nesse caso o tamanho para os homens é 12 e para as mulheres é 11, tá? Aí a gente tem duas hipóteses, né? A nula e a alternativa. A hipótese nula é que a taxa de pulsação, tanto dos homens quanto das mulheres, elas são iguais. E a hipótese alternativa que a gente está usando aqui é que a taxa de pulsação mediana dos homens e das mulheres, elas são diferentes, tá? Agora eu vou mostrar para vocês como colocar no software esse exemplo. Primeiro passo, a gente tem que abrir o software. Aí, no segundo passo, a gente vai em análise. Clicando em análise, vamos ter vários testes, né? Mas a gente vai no teste de Wilcoxon. E quando a gente clicar ali, a gente tem que ir em amostras independentes. Vai aparecer essa página aqui ali. E aí a gente tem que pôr aqui nessa tabelinha as taxas de pulsação, no caso desse exemplo, né? Em ordem crescente. Então, no primeiro aqui, ó, no primeiro lado, na primeira tabela ali, eu coloquei as taxas de pulsação dos homens em ordem crescente. E no outro, no 2 ali, eu botei para as mulheres, em ordem crescente também. Aí a gente está usando o nível de significância de 0,05. E aqui eu selecionei a coluna 1 e a coluna 2. Quando vim em avaliar, ele me deu o meu número crítico, o Z aqui, ó. E ele me deu no caso, a estatística do Z, né? Então, testando essa hipótese aí de que as duas populações têm a mesma mediana, né? A pulsação dos homens e das mulheres, a gente tem um teste bilateral com valores críticos de mais 1,96 a menos 1,96. A estatística desse teste é menos 1,26 e ela não cai na região crítica, de modo que a gente deixa de rejeitar a hipótese nula de que as populações de homens e mulheres têm a mesma mediana. Não temos evidência suficiente para garantir a rejeição da afirmativa. Então, com base nos dados amostrais atrás ali que eu mostrei, parece que os homens e as mulheres têm taxas de pulsação com a mesma mediana. Boa tarde, meu nome é Sérgio e eu vou apresentar agora a aplicação do nosso teste em uma pesquisa científica. Primeiramente, a gente escolheu um estudo em que é sobre percepção do evento sonoro ou de uma alteração no mesmo dentro do intervalo de tempo. O que aconteceu? Os indivíduos, as pessoas que se propuseram a participar do teste, foram submetidos a dois testes do procedimento do estudo, o RGDT e o GIM, que eu já vou explicar um pouco mais pra frente. Isso disponíveis em CDzinho mesmo, de tocar música. E para realizar o teste foi usado um tocador de CD, ligado a um audímetro para o controle dos parâmetros de avaliação. Os testes foram apresentados a 40 dBs a partir da média de 500, 1000 e 2000 Hz. O objetivo é realizar um estudo de desempenho dos adultos jovens, porque eram de universitários, normais, porque na pesquisa diz que eles não tinham nenhum problema físico em relação a isso, nos testes de Randall Gap Detection Test, RGDT e Gaps-Nose, GIN, e analisar a diferença dos resultados entre os métodos. O que é o RGDT? É um teste de resolução temporal que envolve a apresentação bineural de um gap inserido em tom nas frequências de 500 a 4000 Hz. Esse gap seria a variação da frequência ou a inexistência dessa frequência. Seria um ponto em que tem uma frequência e aí tem silêncio e uma frequência de novo. O objetivo é saber em quanto tempo o paciente detecta esse gap, essa variação ou esse intervalo de silêncio. O gap é obtido pela percepção em uma série de pares de estímulos. Há um intervalo de silêncio entre cada par de tons que aumenta e diminui a duração aleatoriamente, variando no intervalo de 0 a 40 microsegundos. O participante informa se ouviu um ou dois estímulos.
A determinação do limite é calculada pela média aritmética desses limites de detectação de gap obtidos na frequência testados. O que significa? Que quando a pessoa percebe que houve uma alteração ou não vem, ou não percebeu, ou percebeu que não tem mais nenhuma frequência, ele toca algum lugar, alguma coisa, para notificar em quanto tempo ele percebe essa variação ou inexistência da frequência. O teste GIN é um teste também de ilusão temporal que envolve a prestação, só que nesse caso de 0 a 3 gaps, com duração entre 0 e 20 microsegundos, inseridos em segmentos de 6 segundos de ruído. O objetivo desse teste é determinar em quanto tempo o paciente detecta o intervalo de ciência ou variação de frequência, que é o gap. Porém, é usado um cálculo diferente. Cada duração do gap ocorre 6 vezes em cada uma das listas. Ou seja, são precisados ao longo das listas 6 gaps de 2 microsegundos, 6 de 3 microsegundos, 6 de 4 microsegundos e assim por diante. O limite de detecção de gap é o menor intervalo detectado em 4 das representações de determinada duração. O que seriam essas listas? Essas listas seriam como se fosse um disco musical, só que de frequência. São várias frequências diferentes. Nesse caso, são em 2 microsegundos e 3 microsegundos que é dada essas músicas, que no caso são frequências. Foi dividido os grupos em dois, entre homens e mulheres, 11 homens, 14 mulheres, que foi feito em 25 universitários. Pode passar, Eduardo. Para essa pesquisa foi utilizado o intervalo de confiança e o nível de significância que adotaram foi de 5%. Na tabela 1, a gente pode perceber as respostas no RGDT e no GIN quanto aos grupos. Foram comparadas as respostas pelo método Mann-Whitney. Já na figura 2, na tabela 2 RUPA, o teste foi realizado foi realizada a comparação dos resultados entre as orelhas por meio do teste de Wilkinson. O que seria entre as orelhas? Seria entre a orelha direita e entre a orelha esquerda. A média obtida na orelha direita foi de 5,38 microsegundos, com desvio padrão de 2,39, e na orelha esquerda de 4,88 microsegundos, com desvio padrão de 0,9. Não foi observada diferença estatisticamente significante, já que temos um valor de P de 0,357. Então, comparando o sexo no resultado do GIN para cada uma das orelhas e pelo teste de Mann-Whitney é o que tem nessa tabela 2 aqui. Pode passar, Eduardo. Já na tabela 3, foram comparados os resultados do RGD e GIN também, só que para cada um dos grupos e por orelha. Ou seja, o RGDT em relação ao GIN da orelha direita, que é GIN-OD, o GIN da orelha esquerda, que é o GIN-OE, e o GIN total. E para esse estudo também foi utilizado o método Mann-Whitney. A gente pode perceber aqui que o RGD do sexo masculino e do sexo feminino difere um pouco do RGD anterior. O que acontece é que foi feita uma média ponderada na tabela 2 e como há mais mulheres do que homens, há 14 mulheres e 11 homens, foi feita uma média ponderada em que o peso feminino é maior. Aí por isso daquele resultado da média ponderada. Pode passar, Eduardo. Bom, esse foi o nosso trabalho, aqui são nossas referências. Agradecemos a quem assistiu. Muito obrigado.